Questão de número 3. Em um dia de calmaria, um barco reboca um paraquedista preso a um paraglider. O barco e o paraquedista deslocam-se com velocidade vetorial e altura constantes. Gente, olha aí. O cara disse velocidade vetorial constante. É o tipo da coisa que você não pode deixar passar em brancas nuvens. Todas as vezes que você estiver resolvendo um problema de dinâmica e ele mencionar repouso, movimento retilíneo uniforme, equilíbrio ou velocidade constante, imediatamente você tem que se lembrar força resultante igual a zero. Nessas condições, letra A. O peso do paraquedista é a força resultante sobre ele? Não, gente, não é. A força resultante sobre ele tem que ser zero. Letra B. A resultante das forças sobre o paraquedista é nula. Pronto, matou. Não se discute, acabou. Letra B, alternativa correta. Quarta questão, o NESP, ano passado, 2012. Em uma operação de resgate, um helicóptero sobrevoa horizontalmente uma região, levando pendurado um recipiente de 200 quilogramas. Então, a massa do tal do recipiente, 200 quilogramas, com mantimentos e materiais de primeiros socorros. O recipiente é transportado em movimento retilíneo uniforme. Gente, olha aí, o cara disse. Se o cara disse em movimento retilíneo uniforme, imediatamente, automaticamente você tem que se lembrar. Força resultante igual a zero. Sujeito às forças peso, chamou de P. De resistência do ar horizontal, chamou de F. E de tração T, chamou de T, exercida pelo cabo inextensível que o prende ao helicóptero. Sabendo que o ângulo entre o cabo e a vertical vale θ e que seno de θ é igual a 0,6 e cosseno de θ igual a 0,8, a intensidade da força de resistência do ar que atua sobre o recipiente vale. Então, o cidadão quer saber qual é a intensidade da força F. Então, vamos lá. Ô, moçadinha, problema de dinâmica você tem que fazer com técnica. Se você fizer do jeito que você acha, de vez em quando você acerta alguns. Mas se você fizer com técnica, você acerta praticamente todos. Então, vejamos. Primeira providência a se tomar num problema de dinâmica, você tem que determinar quem é o personagem principal. Meus senhores, nesse caso, o personagem principal é esse objeto que está sendo levado, pendurado pelo helicóptero. Então, meus senhores, este é o nosso personagem principal. Nós temos uma cordinha formando um ângulo θ a partir do horizontal que está suportando esse objeto. Depois que você determinou o personagem principal, é desenhar as forças. Então, meus senhores, vejam, esse objeto tem massa. Como ele tem massa, ele tem peso. Tudo que tem massa tem peso. O peso é uma força sempre vertical para baixo que atua no centro de massa do corpo. Se a massa vale 200 kg, o peso, que é massa vezes gravidade, vai valer 2.000 newtons. Existe uma cordinha amarrada nesse objeto. Aonde tem corda, existe tensão. Então nós temos aqui uma tensão ou tração na corda que eu não sei quanto é que vale. De acordo com o problema, existe também uma força de resistência oferecida pelo ar, que é uma força horizontal. A força de resistência do ar, a semelhança do atrito, é sempre uma força oposta ao movimento. Pela corda, você percebe que esse objeto está sendo arrastado para a direita, significa dizer que a força de resistência que vai atuar sobre ele, que foi chamada de F, vai estar atuando para a esquerda. Então, nós conferimos peso, tensão, atrito, faltou conferir normal. Mas a normal é uma força que aparece todas as vezes com um objeto sólido, se encosta em outro objeto sólido. Aqui nós não temos nada sólido encostando nesse corpo, então não existe normal. Então, meu primeiro passo foi determinar o personagem principal.
Eu fiz isso. Segundo passo, desenhar as forças. Também fizemos isso. Terceiro passo, decompor as forças inclinadas. Para você saber se uma força está inclinada ou não, não é simplesmente o fato de ela estar meio tombadinha para um lado ou para o outro. O que determina se uma força está inclinada ou não é a direção de movimento do corpo. Essa geringonça está sendo movimentada para a direita, então ele está se movimentando na horizontal. Observe, o peso é uma força perpendicular em relação ao movimento. A resistência do ar é uma força oposta ao movimento, mas essa tensão na corda que você está vendo aqui, essa é uma força inclinada em relação ao movimento. Nós temos ali em cima um ângulo θ. Se eu baixar aqui um eixo paralelo à vertical de lá, quer dizer, um eixo vertical também, este ângulo também tem que ser θ, ele vai ser alterno interno daquele. Fazendo as devidas projeções, nós temos aqui uma componente horizontal que eu vou chamar de T de x. Nós temos aqui uma componente vertical que eu vou chamar de T de y. Para se determinar as componentes de uma força, uma delas você faz T seno de θ, a outra você faz T cosseno de θ. Para não se enganar, para não trocar seno pelo cosseno, você enfia um dedo no ângulo e dá uma coçadinha. Olha só, esse ângulo θ que você está vendo aqui está coçando a componente T de y. Então a componente T de y é T cosseno θ. Como o cosseno de θ vale 0,8, então esta componente vale 0,8t. A outra componente, a componente T de x, vai ser então T seno de θ. Como o seno de θ foi dado 0,6, ela vai ser 0,6t. Então, no lugar do T de y, nós temos 0,8t. No lugar do T de x, nós temos 0,6t. Uma vez que a força foi decomposta, eu não trabalho mais com ela. Essa força T agora desapareceu, não me interessa mais. Eu tenho as suas componentes. Então eu vou simplesmente trabalhar com as suas componentes. Deixa eu tirar esse ângulo θ daqui também. Então, o desenho está pronto. Primeira coisa que eu fiz, determinar o personagem principal. Segunda coisa, desenhar as forças. Terceiro passo, decompor as forças inclinadas. O quarto passo agora é hora de fazer o enquadramento. Eu sei que essa coisa se desloca com velocidade constante, então é caso para a força resultante igual a zero. Então olha só esse desenho. Olha o desenho no eixo Y. Observando apenas o eixo Y. Qual é a condição para se ter uma força resultante igual a zero? A condição é que T de Y seja igual a 2000. Então a condição é que 0,8T seja igual a 2000. Então T deverá ser 2000 dividido por 0,8 newtons. Ok? Agora dê uma olhadinha novamente no nosso desenho, no eixo horizontal, no eixo X. Olha o eixo X. Para que a força resultante seja igual a zero, a condição necessária é que a força F seja igual ao T de x, ou seja, igual a 0,6 vezes T. Mas, moçadinha, olha aqui, nós já temos aqui o valor do T. Então, F é igual a 0,6 que multiplica 2000 dividido por 0,8. Gente, eu não sei se você gosta de fazer conta, mas eu não sou muito chegado não, então vamos simplificar. Simplificando, senhores, em cima e embaixo, multiplicando por 10, nós temos 6 e 8. Já me livrei do 0, já é uma grande coisa. Se você simplificar isso aqui por 2, ele vira 3. Esse aqui por 2, ele vira 4. Então, me sobra que F é igual a 2000 dividido por 4, 500. Tem um 3 aqui antes multiplicando. Então, nós temos uma força de 3 vezes 500. Nós temos uma força de 1.500 newtons. Então, vejamos novamente qual foi a pergunta desse problema. O cara diz assim: a intensidade da força de resistência do ar que atua sobre o recipiente vale em newtons. Então, aqui está 1.500. Questão número 4, alternativa correta, letra C.